Pronto. Agora foi. Tudo bom? Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo ótimo com você. Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. E aí, como é que tá aí essa fase? Nordeste, esse período é forte o São João, né? E aí, como é que tá esse período aí? Tá meio tumultuado, além dessa quarentena, mas o pessoal tem se movimentado muito. Acho que como tudo no mundo, né? Se readequando, tentando buscar não é nem novas vozes, mas novas maneiras, né? Mas, assim, dizer que tá bem é o despautério, né? Não tá bem, mas tá indo, como a gente costuma dizer. Tamo indo aí. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui em Recife também, tá, apesar da quarentena, o comércio já foi liberado para abrir, e aí o pessoal tem saído bastante. Né? O que Legal. preocupa muito a gente também, né? Preocupa muito. Eu quero ver as curvas, né? As coisas, enfim, eu ainda optei por não sair. Tenho como é que eu posso dizer, esse conforto, né? Esse privilégio que muita gente não tem. Massa. Então, hoje à noite a gente está com o Rafael Santos, que é um crítico de cinema cearense, tem um canal no YouTube e também escreve para o Povo, não é isso? Isso, exatamente. Jornal Povo. Isso. E aí é um prazer ter você aqui. Eu já acompanhava teu canal há algum tempo no YouTube, sou fãzaço seu, gosto demais. Então tem sido um prazer te receber aqui nessa noite. Prazer, e aí, como é que foi começar? Prazer tudo mesmo. Massa, massa. E aí, vamos conversar um pouquinho como é que foi que você começou com essa relação aí com o cinema. Quando foi que começou? Como é que se iniciou essa paixão aí pelo cinema? Tem duas fases, né? O início da paixão e depois o início, vamos supor assim, do amor, né? A paixão inicia na infância, acho que não sei se é a maioria das pessoas, mas se apropriar da vida alheia, né? Mas enfim, na infância, assisti Blade Runner, assim, meio que por acaso, tinha poucos, sei lá, 12, 13 anos no máximo ali, e tava em cima da mesa de centro, era férias e tal, e aí eu assisti aquela fita do Blade Runner, meu avô me perguntou o que eu achei sensacional, mas que não tinha entendido nada, afinal era uma criança, né, basicamente um pré-adolescente ali, que hoje já é adolescente, se duvidar já é adulto, né, 300. Mas na época não era, acreditem, na época 13 anos realmente você era uma criança ainda. E aí, cara, eu conheci, meu avô foi me apresentando os filmes, né? E eu fui aprendendo com uma pessoa que sabia bem mais do que eu, de maneira totalmente experimental, digamos assim, de uma maneira totalmente de qualquer jeito, né? Uma pessoa que viveu vários momentos do cinema, principalmente aqui no Brasil. Eu fui aprendendo com ele e ele foi me apresentando tudo que hoje está na minha base fundamental, Star Wars, De Volta ao Futuro, muitos westerns, né, os faroestes, como chamam, e por aí vai. E aí, o cinema me acompanha desde aí, nunca deixou de existir, algumas vezes mais ou menos latente, mas sempre existiu. Eu entrei para o curso de História da Universidade Federal do Ceará, e aí lá eu só pesquisava cinema, cara, eu fui para ajudar a história e acabei estudando a arte, digamos assim. Eu só pesquisava cinema, só queria saber de cinema, tudo era filme, pesquisa, sei lá, vou fazer uma pesquisa, história do Ceará, pô, tem que ter algum filme aí que me ajuda, vou fazer uma pesquisa medieval, pô, tem que ter um filme aí para eu relacionar. Então, dos filmes mais absurdos, assim, que, enfim, sei lá, resgate histórico de filme de boxe até filme sei lá, de Poderoso Chefão, né, filme mais artístico e tudo mais. E aí, eu entrei no cinema com rapadura, foi quando eu comecei a escrever crítica, de fato, e desde 2005, cara, eu posso ter parado alguns meses de escrever, mas como são poucos meses, foram só pausas, eu nunca parei, já tenho aí 15 anos? De 2005 para cá. Estou no 15º ano aí de carreira,
né? Mas com maturidade, eu diria, tenho 4 anos no máximo, assim. Quando eu falo maturidade, é com a real importância do dever do crítico no meio, enfim, de tudo que circunda a cultura pop, o audiovisual e etc. Nesse período aí, você chegou a participar de cineclubes, a se envolver com essa galera de cineclubes? Durante a universidade. Durante a universidade, eu participei de alguns cineclubes. Na verdade, eu fiz 2 universidades, né? Eu fiz História e depois eu fui fazer Computação. Nas 2 eu participei de cineclubes. Na Computação, um cineclube de ficção científica, porque como era tecnologia, né, o pessoal curtia. E na História, cara, eu participei de muitos cineclubes. Eu nunca fui organizador de cineclube. É uma arte, para quem não sabe, organizar cineclube é uma arte muito grande. E é um local de saber muito rico, sabe? Talvez você não lê nenhum livro, se você não assistir nenhum filme por conta própria, sei lá, mas passar a vida inteira indo para cineclubes dos mais variáveis possíveis, você vai ter uma construção de saber em cima do audiovisual muito grande, né? Muito grande mesmo. O cineclube, hoje, infelizmente, não sei como é que está no cenário local, mas eu vejo, de vez em quando, ali pipocar. Inclusive, fica aí até o apelo, quem tiver cineclubes me dê para eu divulgar, com muito prazer eu divulgo o meu espaço, que eu conquistei é de vocês. E aí, cara, o cineclube me apresentou muito trash, foi onde eu participei de um cineclube trash, cara, e aí eu aprendi o que diachos é esse trash, sabe, aprendi a amar, entender, né, eu participei de cineclube de curtas experimentais, na época era muito difícil você publicar um curta, né, não tinha o YouTube, então, sei lá, o cara lá de São Paulo mandava o VHS para rodar os cineclubes assim do Brasil inteiro. E aí, já que estou mandando esse VHS aqui com curta, vai esse curta do meu amigo, vai mais 5 curtas aqui e tal. Às vezes ele mesmo filmava alguma coisa e colocava um comentário, era super legal. Então foi mais nesse sentido, assim, mas sempre como um espectador passivo, vou dizer assim. Um consumidor. A galera boa sempre... Assim, a gente conhece muita gente boa que hoje em dia trabalha com cinema que veio de cineclube. O próprio Kleber Mendonça Filho, Marcelo Gomes, tem essa relação com os cineclubes. Meu trato com o cineclube não é muito fino, né? Que, como eu disse, foi sempre muito de espectador. Eu adorava e ainda adoro aquela surpresa, sabe, que o cineclube dá. Ele tem cineclubes, eu não sei se ainda hoje há essa cultura, que ele só colocava o título, assim. Sei lá, colocava a pauta. E a gente não sabia o que assistir. A gente descobria realmente lá, e às vezes tinha entrevista com o próprio realizador, com algum teórico da área. Então você vai criando massa crítica, né, que é o que eu falo. Assim, inclusive foi muito importante para eu criar um pouco de massa crítica, principalmente ali no começo. E você veio do curso de História e de Computação. Então, como se deu essa formação na área de crítica? Foi na prática mesmo, assistindo filmes? Ou você também consultou livros? Ou fez algum curso também? Como é que se deu essa tua formação? Aqui em Fortaleza, eu não tive o privilégio que algumas pessoas têm de ter um curso de cinema. E eu não digo nem porque eu faria cinema, muito provavelmente eu não faria, mas é porque você se conecta ali com o pessoal que está na academia, então você entende mais quais são os livros utilizados ali, para aí sim você atingir o seu... Como é que eu posso dizer? O seu método de aprendizado, né? Então eu não tive esse privilégio porque eu acho que começou a pipocar aqui em Fortaleza mais 2006, 2007. Me corrijam aí se eu tiver errado, alguém que esteja vendo. Mas, cara, foi muito autodidata. No início foi muita massa, o que eu chamo de massa é quantidade, né? Comecei a estudar os movimentos, comecei a assistir tudo dos movimentos. Quando eu falo os movimentos cinematográficos, né, as escolas, eu vou chamar assim. Comecei a ler textos acadêmicos, muitos artigos, na época muito voltado para a parte de história, porque era o cenário que eu estava, então era por onde eu sabia transitar. De novo, por mais que tivesse Google e etc., não era exatamente que nem hoje, que você entra no artigo e lá você pegava, sei lá, 20 referências e ali dava para você fazer conhecimento pro resto da vida, né? Então, ia na biblioteca para pegar o artigo, etc. Então, foi nessa, cara. Eu fui, digamos assim, que eu fui aprendendo com comentadores, certo?
E aí acho que a base do meu estudo ele começa muito com o Robert McNulty, o Roger Ebert. Eu passo a ler muito Roger Ebert e nem sei se ele sabe, mas muito provavelmente ele não saiba. Mas o Pablo Vilaça, ele foi muito importante na minha formação e não diretamente. A gente sequer trocou mais do que mensagens no Twitter. E eu tenho muito apreço pelo Pablo porque ele me ensinou a linguagem da crítica, né? E aí depois você vai buscando, assim. Eu sou muito autodidata, então quando eu enfrento um problema, eu pergunto, eu tenho na minha cabeça, alguém já passou por isso, quero ir atrás do método, né? Alguém já criou um método ou algo parecido. Então, como escrever uma crítica? Tem um método aí. Como, sei lá, organizar uma argumentação? Tem um método. E aí foi tanto aprendizado, cara, que você vai ali, você vai destrinchando. Só que, como não tive o privilégio da universidade, eu fazia todo curso que se relacionasse com audiovisual. Então eu fiz curso de fotografia, foto mesmo, não é fotografia para cinema. Fiz curso de escrita literária, escrita criativa, sabe? O curso que aparecesse eu ia pegando, assim, que fizesse alguma relação, tivesse alguma proximidade que seja com o cinema, eu ia fazendo. Aí eu tive a honra, aí sim, já formado, né, já com posses, com um poderio financeiro um pouco maior, aí eu tive a honra de fazer um curso, na verdade um workshop, por conta do tempo, lá na New York Film Academy, que eu passei aí 3 semanas embedado ali, isso foi 2016, 2017, por aí, e lá eu vi muito a parte de produção, né, que é uma parte que eu não era tão próximo, eu vi muita parte da feitura do filme, assim, e aprendi bastante, aprendi muito, peguei muitas referências, e tô aí, sempre estudando, né, a gente sempre tá buscando um canto novo, assim, a arte, no geral, ela é muito complexa, porque não é só o cinema, né, sei lá, escultura, pintura, música, sociedade, né? Não, por mais que não seja arte, é filosofia, né? Hoje estou trazendo cada vez mais a filosofia para dentro das minhas análises e por aí vai. Então o estudo, no exato momento que ele parar, aí eu caio. Acho que é por aí. E neste estudo que tu fez de produção, tal, deu vontade de fazer cinema, já pintou a sua vontade, ou só quer ficar apenas na crítica? Eu tive a certeza absoluta que existem duas coisas muito diferentes, que uma é audiovisual, o cenário audiovisual, e outro é o cenário crítico. O cenário de pensar aquilo dali, né? Gerar valor aquilo dali. As pessoas confundem muito. Muita gente fala assim, PH, eu quero ser um crítico de cinema, vou fazer faculdade de cinema. Cara, você vai se distanciar tanto da crítica quando você entra, por exemplo, você se apega até às pessoas, então você se torna de maneira até parcial, né? Você conhece os realizadores e tudo, enfim, realizar não é um sonho que eu tenho, nem perto de uma vontade. Eu gosto muito do processo de fazer, por mais que não seja o meu gênero favorito, eu gosto muito do processo de fazer documentário. Eu já pude participar de alguns e eu acho fascinante, porque é uma história que nasce e se relaciona muito próximo com a minha maneira de ver o texto e de criar um texto, né? Talvez um dia eu faça um documentário, mas sinceramente não vai ser para seguir carreira, vai ser mais um processo talvez de experimentação, talvez seja mais um processo de aprendizado. Porque uma coisa que eu tenho certeza é que eu não quero fazer filme. Além de ser muito difícil, cara, eu respeito muito quem faz, eu não estou no ponto de fazer, mas eu sei olhar, eu sei interpretar e eu sei o meu lugar. E o meu lugar é utilizando os olhos e não as mãos, nesse sentido. Massa. A galera tá entrando aí, Marcelo dando um salve para você, a galera te elogiando bastante aqui, que acompanha teu canal, Vinícius entrou, Marcelene. A gente vai deixar aberto também para quem quiser fazer alguma pergunta. A PH pode fazer, que aí eu passo para ele aqui. Fica à vontade, gente. Barcelos, Beterraba em Fúria, manda um salve e pede nova participação no Odó. O Odó Cavalo, o podcast da Mikan, da Mikan e da Flávia Gazi sobre Game of Thrones.
Estive lá recentemente. Show. Quando elas Ele chamarem, manda aqui, eu tô dentro. manda um salve aqui para você. Simbora. E nessa área de crítica, o que você aconselha para quem quiser também seguir por essa linha? Eu sei que cada pessoa tem o seu modo de aprender, a sua fonte, enfim, mas o que você aconselha para quem está pensando em seguir por essa carreira também? Tá bom. Enquanto a método, né, da crítica, eu acho importante você ir aos poucos, não precisa ser com pressa, assim, até porque eu gosto de aprender fazendo, no meu caso. Não, escreva, né? Primeiro ponto, escreva para você ver a dificuldade ali, o que você. Pô, eu consigo articular um parágrafo, eu consigo entender. Acho que a base fundamental para entender um texto crítico é você saber que você não está ali para elogiar ou para destruir nada, entendeu? Você está ali para dizer o porquê. Então eu vejo muita gente por conta do YouTube e eu acho isso fascinante. Fascinante, de novo. O YouTube me projetou dentro da crítica como o texto não havia feito em 10 anos. Tá? Então eu acho fascinante. Porém, eu vejo muito algo que vai de encontro ao texto crítico, texto analítico crítico, que é, você não pode dizer um adjetivo sem que depois haja um motivo, sem que depois haja a motivação, sem que depois haja a motivação, como é que pode dizer, a argumentação do porquê que esse adjetivo foi utilizado. Então eu vejo muita gente dizendo, a fotografia é boa. Não, é boa por quê, irmão? Por quê que é boa? Porque assim, não existe fotografia certa nem errada. Você pode fazer um plano de cabeça para baixo, entendeu? Vai ser boa? Não sei. Tá ajudando a contar a história? Opa, aí sim. Aí tá ajudando a contar a história como? Por isso, por isso, por isso. Então, você percebe aí 3 processos, né? Técnico, esse processo ele só pode realmente ser aprendido de maneira a mergulhar naquilo dali, em livros, em masterclass. Hoje, poxa, tá tão fácil. Tem cursos a dar com pau, como diz, né? 2, que é o como, né? Temos aqui como é que a gente sai apenas do elogio, né? Então, técnico. O como, aí você tem que melhorar o olho. O olho tem que ser treinado aí. Como é que se treina o olho? Olhando outras pessoas trabalharem. Como é que se aprende a construir um prédio? Vendo alguém construir um prédio, né? No mínimo. Isso. Então você tem que ver outros críticos trabalhando. Você tem que ler outros críticos, cara. Mas sei lá, eu não gosto da posição política do Pablo Vilaça. Rapaz, você não sabe o que você está perdendo no texto crítico dele. Mas eu não sei, acho... Roger Herbert já morreu, né? Só vai ter filme velho. Se você tiver algum problema com filme velho, eu acho que você não está no canto certo. E aí tem o terceiro ponto, que eu acho que é o menos importante dos 3, porque se isso aqui for bem construído, um texto ruim, ainda assim, passa. Eu acho que um texto ruim dá... ok. Entendeu? Você vê ali, não teve uma boa articulação, mas olha isso que a pessoa viu e tal. Às vezes é um fragmentozinho que resolve, né? Pô, tem tanto filósofo aí que o texto não é bom, rapaz. Então, o terceiro goal, né, o terceiro objetivo que a pessoa tem que buscar, eu acredito que seja aí o texto, né? Aí é mais técnico ainda, tem... Primeiro, saber escrever o texto. Se for para o YouTube, saber escrever um texto para voz, né? Quando eu falo escrever um texto para voz, parece que é um texto para ser lido. Não. É um texto para você internalizar a sua própria opinião, sabe? Ligar a câmera e sair falando, você tem que ser muito bom. Muito, 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 muito bom. E como num determinado momento eu fui humilde em achar que eu não era bom o suficiente, e eu passei a escrever, não leio, porém, tá lá do lado ali como meu suporte. E por incrível que pareça, os elogios eles começaram a mudar. Eles começaram a ter um porquê. Antes era só o elogio pelo elogio que eu recebia, eles começaram a ter um porquê. Eu diria que é muito difícil, hoje, não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil vencer, parece que é um embate, assim. É muito difícil passar pelo o meu texto e rebater, vou colocar assim, sem a argumentação sólida, porque tudo que eu falo, assim, tudo que está ali, e ainda tem o processo de edição que me deixa aí só o que eu quero realmente, tudo que eu falo eu tenho uma motivação.
até a palavra que eu escolho e tudo mais. E é nisso que eu tô me importando muito mais hoje, assim, sabe? É essa parte final, esse terceiro ato aí, né, da feitura, da crítica. Precisa entender o que é a crítica, a pedra fundamental, para que serve a crítica. E veja, nem todo mundo é para crítica, sabe? E eu nem acho que o texto crítico ele é o melhor texto para divulgação cinéfila, cinematográfica. Temos aí os resenhadores, temos aí os curadores, sabe, que fazem listas fenomenais, assim, que tem um repertório que eu não tenho, assim. Temos tantas coisas, cara, temos a reportagem, sabe, buscando perfil, buscando os nomes, temos as teses, né, o pessoal que está na academia, os filósofos, os historiadores, sociólogos, psicólogos, criando aquilo dali e fazendo o nicho pertencer, o filme pertencer a um nicho, sabe? Tem tanta coisa, cara. O bom da arte é que ela realmente pode ser apropriada por todos. E aí eu realmente acredito que o texto crítico não é a única, tampouco a melhor maneira, porque às vezes você realmente tem que se mergulhar na tecniqueza e muitas vezes o que a pessoa quer é apenas uma resenha, né? É apenas um papo sobre aquilo dali. Isso. Tem um crítico de cinema chamado Arthur Tuoto, que aí ele diferencia análise de crítica, né? Você acha que tem essa diferença também? Que a análise é aquela que você segue uma cartilhazinha, fotografia, atuação, e já a crítica não aprofunda mais no sentido do filme, na mensagem que ele quer passar, do que você avaliou ali do filme, do que você sentiu com aquela história. Bom, você também diferencia essas duas questões? Existe a cartilha do texto crítico, né? Qual é a minha visão do texto crítico? Gerar valor em cima da obra. Você pode gerar valor tanto a partir de um viés plenamente técnico e tirar um pensamento a partir de um elemento técnico, como você também pode gerar pleno valor e nunca tocar em nada técnico no filme e só pelo fato de contextualizar aquele filme no hoje, no ontem, no amanhã, no agora, ou seja o que for, só o fato de contextualizar esse filme você já amplifica. Então eu acho que, por essência, assim, eu não quero me apegar a regras no sentido tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. A base tem que ter, se houver um adjetivo, tem que ter um porquê. Se tiver um porquê, ele tem que ser sólido, ele não pode ser fugaz. Se isso vai vir dos termos subjetivos do filme ou dos termos objetivos, pouco me importa, e eu acho que os dois, sim, são críticos. Obviamente, existe, eu não sei ao que ele está se apegando, então isso aqui não é rebater, isso aqui é uma construção de diálogo, isso é um empilhamento de ideias. Sim, sim. Existe uma literatura que fala sobre algo, porém, que fala sobre método. Porém, se nós nos firmarmos na base do método, não precisaríamos ter tantas pessoas diferentes produzindo sobre as mesmas coisas, né? Então é por isso que eu acho que as particularidades, aquilo que me é confortável e dentro daquilo que é plausível, eu acho que tem que ser feito. Eu tinha uma outra pergunta, mas eu vou passar logo para a galera aqui. JP Coelho está perguntando como perceber uma boa fotografia. Vai uma pergunta técnica para você. Cara, a arte... tem que ir no museu, cara. Tem que ir no museu, tem que conhecer esses caras, tem que conhecer Rodin, tem que conhecer Michelangelo, sabe, Da Vinci, tem que conhecer Tarsila do Amaral. Você tem que conhecer todos esses caras. Você tem que conhecer fotógrafo, Sebastião Salgado mesmo. E aí isso tudo vai gerar um negócio aqui dentro da tua cabeça que quando tu assistir aquela proposta, tu vai receber de um jeito que nem o diretor pensava. Né? Então eu acho que a maneira de perceber, nesse caso da fotografia, não só a fotografia, mas a direção de arte também, eu acho que você tem que perceber até os movimentos de design, sabe? O minimalismo, não no sentido que o minimalismo está sendo utilizado hoje, tá? Minimalismo enquanto design.
você tem que entender, sei lá, o que é um vaporwave, o que é um movimento neo-neon, tem que entender tudo isso aí, cara. E são coisas simples, parece distante, é difícil de fazer, mas não é difícil de obter, digamos assim. Então, cara, é tão divertido, bicho, conhecer um negócio novo, sei lá. Quando eu usei, tinha antes de assistir o filme do Selton Mello, chamado O Filme da Minha Vida, 2 meses antes eu tinha feito um curso de você vê, do nada, né? Um curso de experiência, user experience, experiência de usuário, o pessoal chama de UX dentro da tecnologia. Eu tinha feito esse curso e aí um módulo do curso foi muito sobre cores. E aí só deu várias paletas ali das cores harmônicas, né? Complementares, enfim, a tríade, como é que constrói uma paleta e tudo. E aí a paleta que eu construí foi baseada no pin-up, assim, eu gosto de modelos da década de 50, assim, em termos de design, né? Depois ali da Segunda Guerra e tudo. E aí eu fiz uma pin-up, cara. E aí me vem o Selton Mello 2 meses depois e faz um filme todo numa paleta pin-up, assim, sabe? E aí eu poder levar isso pra minha crítica, poxa, se eu não tivesse prestado atenção naquela aula, ter feito o exercício, expressar o que eu gosto naquilo dali, eu jamais conseguiria passar de outra forma, assim, vermelho, verde, não sei o quê, mas eu jamais conseguiria passar de uma maneira que fosse fluida, tá entendendo? Fosse fácil de ser compreendida, porque eu entendo, né? Tipo, exato no momento que eu entendo profundamente aquilo dali, a transmissão é muito fácil. Então tá em todo canto. A fotografia, ela pertence à natureza, assim, a observar a natureza, sabe? Sei lá, cara, você vê aquele... Você tem tanto filme, vamos pegar o filme esdrúxulo, assim, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Tem uma ceninha, e obviamente vai ser um pouco elitista o que eu vou falar agora, porque nem todo mundo teve esse privilégio. Tem uma ceninha, rapaz, que ele tá sentado comendo um sanduíche, balançando as perninhas, assim, no pôr do sol. E aí o filme, ele assume uma tonalidade amarela muito forte, amarela-laranja, assim, muito forte. E o filme, ele não havia assumido essa tonalidade nem antes, nem depois. E aqui dali poderia ser só a pôr do sol, né? Ok. Só que como eu estive lá em Nova York, eu contemplei ali um pôr do sol, vendo ali o High Line ali, que é uma região que tem uma antiga linha de metrô que tem. Eu fiquei vendo ali de maneira bucólica aquele sol se pôr. E aí o filme me levou pra lá, entendeu? E aí eu disse, cara, não foi por acaso esse filtro, o cara sente Nova York. E o Homem-Aranha é um filme que tem que sentir Nova York, né? Ele é essencialmente isso, ele é um literal amigo da vizinhança. Imagina se eu tivesse ido pra lá pra ver, sei lá, pra ver estátua, cara, e não tivesse prestado atenção no sol. Então a natureza, velho, ela fala com a gente. E eu acredito que o crítico mais atento e mais perfeccionista sei lá, na observação, acredito que ele não pega 20% do filme, cara. E eu que tô anos-luz aí disso, desse status, se eu pegar 3% do filme, eu tô pegando muito. Até porque sou novo, né? Tô na casa dos 30. E eu não vivi tudo que eu tenho que viver ainda. Talvez no meu último dia de vida eu vá dizer assim, opa, consegui atingir aí 50% de um filme. Será que essa experiência de você rever os filmes, será que cada vez que você rever, você vê algo novo, você sente algo diferente também? Isso acaba ajudando também, né? É porque essa análise é sempre subjetiva, né, cara? E nós sempre somos diferentes, assim, nós somos essencialmente a mesma pessoa, o meu eu é sempre eu, né? Eu sou o meu eu de 10 anos, o Westworld tem a pérola, né? A minha pérola, ela é a mesma. Tem até um filósofo que fala sobre isso, o Julian Baggini, ele chama de pérola mesmo. A nossa pérola é a mesma e, rapaz, empilhando nela vão vir as experiências da vida, né, cara? E aí as experiências da vida, a cada experiência muda, assim. Vou bem drástico, tá? Vou bem drástico.
eu não vivi uma guerra, eu não fui para uma guerra, mas no dia que eu for para uma guerra e for reassistir Resgate do Soldado Ryan, eu acho que ele vai se transformar em outro filme. Inclusive, talvez até um filme que eu não consiga terminar. Dado trauma ou dado alguma coisa. De tão forte que a experiência é, né? Vou de novo na filosofia. O Locke, o filósofo, que não é o rapaz do Lost, tá? Muita gente pensa que é. Ele é John Locke, mas é porque o rapaz do Lost foi inspirado nele. O Locke, ele fala que como é que surgiu a ideia, né? Surge de uma experiência que se transforma em um sentimento, que aí você expõe e se transforma numa ideia. Então, se você não tem a experiência, não tem como você ter o sentimento e não tem como você ter a ideia. E quando você tá vendo o filme, principalmente na análise crítica, essencialmente você tá tendo ideias, né? Eu fico danado, rapaz, quando o pessoal diz assim, eu quero um filme para desligar o cérebro. Cara, fume maconha. Nem maconha, na verdade. Faça outra coisa, bicho, para desligar o cérebro, mas não use o filme para isso, não. Não use o filme... Pense, o filme mais jovem, pense que seja um pouquinho, assim. Mas pense, assim, nem que seja assim, como é que esse cara deu um murro nesse outro aí, sabe? E não matou na vida real? Pense, bicho, pense. É tão legal pensar, né? Eu queria realmente saber alguém que consegue desligar o cérebro, assim. Eu queria conhecer e conversar com esse budista aí fascinante. Essa ideia da experiência da guerra vai agora para essa fase da pandemia, né? Filme de pandemia. Ressignificou, né, cara? Teve um boom agora, todo mundo procurando filme sobre pandemia na Netflix. Jorge Romero vai ser visto de uma maneira muito diferente, né? Isso. Confinamento Janúcio está perguntando aqui. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Janúcio, desligar o cérebro? Está perguntando aqui, vai dormir? Vai dormir, pois é. Vai dormir, é isso mesmo. Janúcio, um grande amigo. Forte abraço, meu querido. Espero que você esteja bem de saúde e tudo mais. Janúcio, ele foi certeiro. Vai dormir, cara. Tem coisa melhor que desligar o cérebro do que dormir, né? A gente... Poxa, a natureza nos deu a honra de pensar e aí o cara não quer, velho. Poxa. Enfim. Cada um com seus cada um. Eu tô julgando demais. Leandro Luiz está perguntando aqui, com a tecnologia absurda das câmeras, aumentou a qualidade técnica dos filmes? Leandro Luiz está perguntando. Pois é, rapaz. Não, eu acho que a escassez ela é tão benéfica para a arte, sabe? Se você, tipo assim, você pega o Capela Sistina, né? Aí diz assim, faz agora com um lápis, sei lá, com qualquer lápis que tiver aí, um papel. Eu acho que vai ser um negócio tão mais magnânimo, assim, tão mais louco, sabe? Eu gosto muito da limitação, tanto que eu me ponho à limitação na minha produção, assim. Quero escrever um texto pequeno, eu escrevo no celular. Quero escrever um texto longo, eu sento para escrever, eu debulho. Meu fundo é preto, né? O fundo tal. Quando não é preto, é desse jeito aqui mesmo, é esse mesmo fundo aqui, vai do jeito que tá. Eu acho que limitação é fascinante. E aí tem gente que aceita a limitação ao mesmo tempo. Olha como é um paradoxo. Lá. E recentemente o Verse of Night foi um filme assim, baixíssimo orçamento, provando, cara, que dinheiro é um detalhe no filme, um detalhe importante, mas não sei se é tudo, cara. Olha, eu fiz curadoria de festival, tanto de festival quanto de prêmio para festival, nos últimos anos. Eu participei de curadoria. Nos últimos 2 anos eu devo ter participado de umas 5 ou 6 curadorias. Eu vi tanto curta-metragem só com foto, irmão, e que me fez chorar, sabe? Um cara que foi, sei lá, foi pra França e contou uma história só com fotos que ele comprou ali na margem do Rio Sena.
Aff, Maria, eu chorei tanto, velho. Chorei tanto com esse documentário. E é um slide show. 4 minutos, 5 minutos o negócio. Só que tem uma história, cara. Eu não acho que aparatos é tudo, não. Sem dúvida. A criatividade conta muito, né? Na Você verdade, postou uma crítica recentemente. Story is gold, né? Como é, história é ouro, né? É história que importa. Isso. Você postou uma crítica recentemente sobre um filme da Amazon. Versus of Night. Eu não lembro bem o título. Isso. Que o cara com pouco orçamento fez um bom filme, né? Rapaz, pouco orçamento. É tão louco. Ele é o diretor. Poxa, eu me esqueci o nome dele agora. Não é possível, cara, que eu tô com o nome dele sempre na minha cabeça. Eu sei o nome de um pseudônimo dele, mas não tô sabendo o nome dele. Ele saiu colocando pseudônimo em todos os cores do filme. No aí. E realmente é um filme pequeno, muito simples, só que de uma densidade e uma complexidade absurda e muito inspirador, muito inspirador. Quando eu falo eu sei que é um filme que essencialmente é aceito pela crítica, vou colocar assim, e o público talvez não tenha o mesmo carinho, assim, mas pelo menos o meu público, felizmente, vem tendo esse carinho, e eu agradeço muito aí pela qualidade de olhar que meu público vem adquirindo com o tempo. Porque não é um filme fácil justamente por ser fácil. Ele é tão fácil que ele engana, parecendo que ele é aquele negócio ali de ET, e ele é muito mais, sabe? Eu fiz um audiodrama praticamente de 26 minutos sobre o filme, só áudio mesmo, porque eu fui ter essa pegada do rádio e eu me senti muito inspirado nisso. Aí, bicho, eu fiz uma puta interpretação, eu achei, sabe? Eu vendo assim, cara, que interpretação legal. E aí o cara comentou a interpretação mais legal ainda, e que não tem nada a ver também com o que as pessoas acham que é sobre ET, extraterrestre, alienígena. Então, é lindo isso. Eu não abro mão da minha interpretação que eu tive, obviamente, porque é a que eu mais gosto, mas ao mesmo tempo eu fiquei fascinado pela do comentarista. 5 parágrafos, bicho, assim. Grava um vídeo, bicho, e publica porque merece, sabe? Não importa o número de views aí que vai ter, não. Então, é isso, né? Limite, cara. O limite faz a pessoa fazer o quê? Chegar até o limite. E as pessoas, quando chegam no limite, elas são bem mais atenciosas, bem mais atentas, digamos assim. Eu vi uma entrevista tua recentemente falando sobre rock. E rock é um bom exemplo sobre essa questão do limite também, né? Limite lá embaixo. Rock, todos os filmes do rock, né? Eles mostram isso muito bem. O filme mais rico do rock, se eu não me engano, tirando os recentes, obviamente, estou falando na jornada inicial. Talvez seja o 4º filme. E assim, ele é o mais blockbuster de todos, é aquele sucesso todo. Mas se você compara o 4º filme com o primeiro ele vendeu um cachorro para fazer o filme, cara. Pelo amor de Deus. Não, ele vendeu um cachorro para fazer o filme. E ele leva essa história do cachorro para dentro do filme. Quer mais limitação do que isso, cara? E aí o 4º, que já tem toda a pompa, né? É um filme mais plástico, assim. Tem a essência dele por conta dos outros, mas é um filme um pouquinho mais de plástico, né? Então, mais uma boa referência aí. E outra, vamos além, vamos Evil Dead, né? Evil Dead, sei lá, feito de qualquer jeito. Sam Raimi, que é o diretor depois do Homem-Aranha 1. O Evil Dead inventa o slide cam, né? O rock populariza, de certa forma, o Steadicam. Então, a limitação gera isso aí. A limitação gera essas coisas boas aí. Falando sobre filmes ainda, nessa fase de pandemia, sem filme aí estreando, esse ano teve algum filme que você acha que seja a nível de Oscar? Qual filme você pode destacar que saiu até agora? Acho bom ter calma nesse momento, porque não é um ano recheado como a gente espera. Ano passado foi tão bom que aí esse ano vem e o universo ele diz assim, eu vou dificultar.
Eu tô nessa do Verse of Night, cara. Eu acho um filme diferente, mas é um filme independente para Spiritual Wars e tal. O The Five Bloods, infelizmente eu acho que não vai ser bem recebido, assim, não tá sendo bem recebido pelo público geral. Só que eu acho um filme que tem muita razão. Esse realmente, eu nunca faço algo que eu fiz no meu texto, assim, no meu texto eu praticamente afastei, assim, tipo assim, bicho, se você não viu essas paradas aqui, não vá ver. Não veja. Porque é um filme, cara, que você tem que entender primeiro o movimento negro nos Estados Unidos, mais especificamente. A gente mal entende aqui no Brasil, né? Você tem que entender os nomes que estão postos. Você tem que ter entendido o filme, o cinema Black Exploitation. Tem que ter assistido. E fora isso, você tem que ter visto a carreira do Spike Lee. E fora a carreira do Spike Lee, você tem que ter visto filme de Guerra do Vietnã. E você tem que saber sobre Guerra do Vietnã. Muitas camadas até chegar. Você diz assim, mas o criador ele não tem que facilitar essa parada. Spike Lee já não é ontem, né? Ele é anteontem. Então, assim, ele pode. Assim como o Django, a pessoa precisa de um monte de coisa aí do Tarantino, e que não precisava no Pulp Fiction, assim como o Oito Odiados vai precisar também de um monte de referência e por aí vai. O Spike Lee pode, né? Deixar essas camadas aí para que o filme ele cresça com o tempo, né? Aí tem gente assim, mas não é para facilitar. Mas também é para facilitar a cachola, né? Vamos pensar como é que esse filme vai ser daqui para lá. E aí por isso que é um filme que não vai pegar, assim como vários outros filmes grandes realmente não pegaram, né? E hoje pegaram. Blade Runner, que eu citei aqui, é um desses. O próprio Taxi Driver, né? Tem tantos, cara, são tantos, sabe? E a gente tá numa época de muitos diretores assim, de muitos diretores. É muito legal ver a história. A gente tá numa época que daqui a 20, 30 anos a gente vai olhar e dizer assim, que massa, bicho, eu vi Denis Villeneuve, assim, os primeiros filmes dele, bicho. Eu vi Jordan Peele aparecer. Eu vi, sei lá, sabe, Ari Aster. Eu vi... Olha os nomes, bicho. Pesado. Nomes que confrontam. Quando eu digo confronto, assim, posso colocar Jordan Peele, Spike Lee na mesma mesa para conversar? Pode. Ele segura a bronca. Eu posso colocar Ridley Scott e Denis Villeneuve para conversar? Pode. Denis Villeneuve segura a bronca. Eu posso colocar Ari Aster e Coppola para conversar? Pode. O Ari Aster segura a bronca. Entendeu? E eu posso colocar todos esses caras para conversar com Martin Scorsese, para conversar, sei lá, com Hitchcock, se vivo fosse, por aí vai. Pode, que vai ser massa o papo. Olha que época massa que a gente tá, cara. Olha que época massa. Você vê um filme de Martin Scorsese, né, ficar ali meio que escondido por trás de um Parasita, que é um grande filme também, né? Martin Scorsese, que é um grande nome do cinema mundial, e ter que disputar com a galera nova aí, e a galera nova chegando muito bem, né? E o próprio Martin Scorsese dizendo, gente, o filme é demais, gente. Se uma vez que o Martin Scorsese disse que foi justo, quem sou eu, né? Ele tanto era competidor, né? Enfim, eles estão conversando, cara. O Bong Joon-ho e o Scorsese, eles se encontraram para conversar, sabe? O pessoal vê como adversário, né? E não é uma concorrência de fato. Na verdade, é um crescimento, né? Eu falei do Taxi Driver, ele não ganha o Oscar de melhor filme no ano dele. E, bicho, que é esse filme hoje? Quando você diz estudo de personagem, tu precisa aprender sobre estudo de personagem. Pá! Tem que ir lá no Taxi Driver. Não tem quem ir. E tu acha que faltou um Bacurau aí também nesse bate-papo aí que você sugeriu? Kleber Acho que Mendonça. no Oscar faltou também. Kleber Mendonça é um gênio, cara. Eu acho que vai chegar a hora dele. Kleber Mendonça é o Truffaut brasileiro, né? Ele vem da crítica como o Truffaut, faz ali um movimento diferente, um movimento cinematográfico diferente.
traz novos valores para o movimento cinematográfico. Só que como tudo que é novo, diferente, tem o seu tempo ali de ser aceito mais uma vez. Eu confio muito que, se não for Bacurau, vai vir alguma coisa do Kleber que vai dar coisa boa pra gente, cara. Confio muito. Não sei como é que vão estar nossos governos aí no futuro também, porque isso não influencia. Influencia porque quem comprou a campanha do Parasita foi a própria Coreia. Entendeu? Eles compraram essa campanha. Que é muito dinheiro para fazer uma campanha. Enquanto por aqui, nosso governo não ignorou, né? Não precisa, eu acho que os fatos e notícias falam por si só, né? Infelizmente, infelizmente não me cabe. Eu posso fazer, inclusive, uma crítica ao governo anterior, vou colocar assim, o governo Lula e o governo PT, mais que PT, Lula e Dilma, né? Eu posso fazer até uma crítica, assim, porque era ali o nosso cenário, sabe? Pra gente ganhar o nosso Oscar, investir forte. Foi investido muito em edital e etc. Mas, cara, se o Kleber Mendonça tá lá, putz, bicho, eu acho que vinha alguma coisa. Só que ao mesmo tempo, o Kleber só consegue fazer Bacurau porque existe essa confusão, sabe? Então, não sei, eu não sei o que eu quero, essa é a verdade. Mas o que eu falo pro Kleber, um dia, se ele vir isso, a hora dele vai chegar e é boa. Na verdade, a hora dele já chegou. Eu acho que o Bacurau é um dos 100 maiores filmes da década do mundo. E o Bacurau, ele é tão certo, o Bacurau é tão certo, que ele vem num ano onde os quatro grandes filmes do ano tiveram um fechamento quase parecido no sentido estético. Todos esses 4 filmes eu vou citar. O final é uma catarse. E o Bacurau vem com essa catarse. Parasita, o final é essa catarse, sabe? O diretor rasga. Nós, que eu acho um dos grandes filmes também do ano passado, o final é um grito, me arrepio todinho, o final é um grito louco, de raiva, sabe? O Irlandês, apesar de silencioso, ele é uma catarse inteiro, né? A catarse de uma carreira, um velho falando sobre velhice, um filme essencialmente masculino, inclusive, falando sobre as dores ali de quem tá olhando pro seu pra frente, né? Aí temos o que também? Coringa, os grandes filmes do ano, final, catarse, né? E aí vem Bacurau, catarse. Ele tá tão certo, bicho, que ele não conversou com essa galera e fez a mesma coisa. Porque é isso que o mundo pede, assim. A gente fica aqui, a gente tá literalmente aprisionado, né, no sentido de confinado. É até ruim falar essa palavra porque leva ao lance da prisão e a gente não tá preso. Quem tá preso tá sofrendo muito mais. Mas a gente tá confinado aqui. E o que é que todo mundo tá afim de fazer, velho? O que esses filmes anteciparam ano passado? A catarse. E, na verdade, o bom cinema acaba dialogando com a realidade, né? Esses filmes falaram a mesma coisa porque estavam dialogando com a realidade. Aí você já não sabe quem pertence ao quê, né? Isso é muito lindo. A tecnologia que inventou o smartphone ou foi porque o Star Trek colocou lá aquele smartphone, ou o Star Trek realmente estava dialogando tanto com o futurismo que conseguiu adivinhar como é que era misturado, né? Essa visão de finais catárticos, nem sei se está certa essa palavra, ela realmente pertence a um hoje, né? Um hoje de uma política que aí sim aprisiona almas, aprisiona ideias. Não estou falando do Brasil apenas. E poderia estar dando certo economicamente, seja do jeito que for, sabe? E nem isso, né? Mas aprisiona almas, aprisiona ideias. E quando você aprisiona uma ideia, ela vai sair uma hora vomitada, porque a ideia ela não pertence ao confinamento. Talvez até estimule ainda mais, né? O funcionamento dessa ideia. Que é o que eu falei, né? Aí, de novo, com limites, a criatividade vai para sei nem para onde, né? Chico Buarque aí, que eu diga, tantos outros.
O confinamento faz a gente achar brechas onde, onde não tem. Você vê de fora assim, Alcatraz, né? Por exemplo, a prisão nos Estados Unidos, você diz assim, não dá para fugir. Vá preso lá que no instante você vai achar 50 maneiras de fugir, porque o limite realmente faz a gente aprender até a voar. Isso. O tempo está acabando, mas eu queria fazer uma pergunta a você também. Tá. Esse protagonismo do streaming, tu acha que depois dessa pandemia vai cair um pouquinho ou você acha que vai mudar muita coisa daqui para frente? Streaming é realidade, ponto. Não tem mais volta. Quando a Disney investe o que investiu na empresa, basicamente para fortalecer um serviço de streaming, quando temos a Disney nem olhando mais para a Warner, olhando para uma concorrência da Netflix, da Amazon, seja o que for, e declarando guerra, inclusive, esses caras é o que definem o que são as coisas. Se esses caras estão definindo, que é, corporativamente falando, que é isso, não tem mais volta, cara. Não tem mais volta. Alguém perdeu um bonde aí, tá longe, esse bonde tá lá na frente, porque agora tem tecnologia, porque agora tem um monte de coisa. Enfim, é complexo, mas eu acho que o streaming é uma realidade absurda e vamos investir em fones de ouvido para escutar bem os filmes dentro das nossas casas. Beleza, PH. Obrigado, meu irmão, pela conversa aí. Bate-papo muito massa. Eu que agradeço. E aí, quando for em Fortaleza, marcar para bater o papo desse, um monte de gente boa. Na hora, cara, na hora. Vou lhe apresentar o feijão verde aqui. Obrigado mesmo. Obrigado a galera também aí que acompanhou. Valeu mesmo aí. Sexta-feira que vem a gente vai estar conversando com Lírio Ferreira, que vai estar conosco aqui na próxima sexta, às 8 horas da noite. Quem puder acompanhar, meu abraço. Os convidados. PH, abração, cara. Sucesso aí, mais do que você já tem no teu canal. Grande abraço a você. Muito obrigado. Bons filmes aí para todos vocês. Abraço. Obrigado, meu irmão. Abração. Tchau, tchau.